Olá, sejam bem-vindos ao Girls to Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, a gente vai falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Se inscreva no canal do Estema no YouTube, siga a gente no Spotify e acompanhe a gente nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre algo que todos nós corredores já vivemos em algum momento, quando os planos que a gente tem não saem como a gente imaginava. Nós vamos falar sobre imprevistos, flexibilidade na rotina e, claro, sobre como definir novas metas de um jeito leve e possível. Porque correr bem é muito mais sobre saber se adaptar do que conseguir controlar tudo. Para começar o episódio, Hoje a gente recebe aqui no Girls to Run uma convidada que, além de ser nossa amiga, vai agregar muito para esse papo. a Má, ela é corredora, criadora de conteúdo, estudante de educação física e uma mulher que mostra que constância e flexibilidade podem andar juntas. Seja bem-vinda, Má! Ai, meninas, obrigada. É um prazer, assim, surreal estar aqui. Não só como amiga, mas também vendo o quanto vocês estão crescendo. Tava no evento com vocês e é surreal o quanto as pessoas têm gostado de acompanhar vocês, acompanhar as pessoas que vêm aqui. E eu, assim, de verdade, eu não imaginava que eu ia estar aqui, então foi uma surpresa gigantesca. Eu queria muito agradecer mesmo, de verdade. A gente tá muito feliz de você ter topado. Gente, eu já peço desculpa se a gente ri muito nesse episódio, porque de fato a gente tá entre amigas e a gente já tá rindo muito antes do negócio começar a gravar, então eu acho que fiquem à vontade pra se divertir com a gente, apesar do tema ser sério, eu tenho certeza que a gente vai tratar ele com muita leveza. Mas pra começar o papo de hoje, pra quem ainda não te conhece, conta pras nossas ouvintes, quem é a Marina Amá Brasil dentro e fora da corrida? Vocês sabem que essa é a pergunta mais difícil que vocês fazem de todo o podcast, né? Eu amo que leva uma sessão de terapia, com certeza. Eu acho que todas as pessoas, elas começam assim, desde o dia que elas acordam, que elas vêm aqui, elas ficam pensando, meu Deus, eu preciso falar quem sou eu agora? E a pessoa fica literalmente horas pensando quem sou eu. E obviamente eu fui essa pessoa e eu fiquei pensando muito tempo, quem era eu, principalmente, até fora da corrida. Porque às vezes a gente se coloca tanto dentro da corrida que a gente fala, quem sou eu fora dela? E a gente é muita coisa fora da corrida. Bom, então me apresentando brevemente, eu tenho 27 anos, eu sou publicitária e estudante de educação física. Numa vida meio difícil, né, de mudança de carreira, e as pessoas até falam assim, nossa, mas você é muito corajosa. Eu falo, gente, a gente precisa ser corajoso pra desistir também, e a gente coloca um peso nas desistências da vida, e a gente fala, não, eu tô desistindo de outras coisas pra acreditar em mim, pra mais uma vez insistir em mim. Então eu acho que eu tô aqui em busca de entender também quem sou eu, e a gente pode sempre mudar. Isso é o mais legal da vida, é que a gente não precisa ser, de fato, alguma coisa. Então, eu acho que eu tô sempre em busca de ser alguém melhor e de alcançar minhas metas e criar novas metas, porque a vida também é isso, né? Não é só na corrida. Então, eu acho que eu tento ser sempre só alguém melhor pra mim. E pro mundo também, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá pra gente só querer achar que a gente é melhor pra alguém. Precisa também dividir isso com as pessoas, né? ai, amei a resposta. Pensou bem, amiga? E Não é nada do que eu pensei. eu vou pensando Só só a primeira frase. Não, mas eu achei que foi muito boa. Eu acho que tem muito a ver com o episódio de hoje também, o porquê a gente escolheu esse tema, te conhecendo. Eu acho que o que você trouxe, que você é fora da corrida, eu acho que é realmente a relação que você imprime na corrida. De você fazer por você, de você se respeitar, de você recalcular a rota, de você aceitar o novo desafio, dar um passo pra trás, dar um passo pra frente, passo pro lado, mas sempre fazendo a melhor escolha que você entende que vai fazer sentido pra você, se respeitando muito. E eu acho que é algo que você traz bastante no seu dia a dia com a corrida mesmo, nos seus conteúdos, de olhar, de muitas reflexões, de compartilhar um treino que foi frustrante, compartilhar que você às vezes não conseguiu entregar o que estava previsto, ou que você preferiu descansar, enfim. Então eu acho que no mundo em que a gente vê, né, as pessoas acabam só postando muito o que dá certo. É muito legal você trazer esse lado bem verdadeiro de quando também as coisas não dão certo. E acho que é um pouquinho do que a gente vai começar hoje, né? Essa história com a corrida é muito autêntica, traz muito seu jeitinho. E eu queria que você começasse contando pra gente como é que a corrida entrou na sua vida e em que momento teve a chave dela virar algo mais importante, de você ter mergulhado de vez nesse esporte.
Nossa, eu acho que eu tive diversos começos e recomeços com a corrida. Eu já tive a fase que toda mulher tem, que é correr pra emagrecer. E obviamente não vingou, porque não era sobre a corrida, era sobre um problema que eu via em mim, que a gente coloca na questão da sociedade. Então não era de fato sobre a corrida. Mas eu também fui sempre muito inserida no esporte. Eu jogava rugby desde a minha Jura? faculdade inteira. E parei No Mackenzie? No Mackenzie. Ah, que eu sei que lá tem time de rugby feminino. Eu joguei lá a faculdade inteira e ainda estendi mais 2 anos. Então, eu parei de jogar em 2023. Tentei conciliar até a corrida com isso. E aí, sei lá, uma época... Mentira, voltando até um pouco, eu comecei a gostar de correr, né? Freestyle, na época da pandemia, que a gente não tinha absolutamente nada pra fazer. Tava desempregada em casa, treinando em casa, eu movia meus móveis pra treinar e chegou uma hora que eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a correr na rua e eu não sabia o que era pace, eu não sabia o que era ritmo, eu só sabia o que era correr. E a minha questão era só de distâncias, então eu falava, eu quero tentar correr um pouco mais. Eu andava, eu fazia tudo, eu falava, gente, eu só quero ver o final um pouco maior, porque é legal ver isso, né? Então, falar também que, eu não me importava com nada. Importava pra mim, eu achava legal ver a quantidade de vezes que eu corria e aumentava a minha distância. Mas aí também, depois voltei a trabalhar, morreu esse ponto da corrida. Mas eu acho que eu tive alguma, sei lá, desilusão da vida e falei, quero tentar começar a correr. E aí, do que eu fui tentando começar a correr, um amigo também falava muito sobre assessoria de corrida comigo. E falava, nossa, eu sou apaixonada por correr. Correr é isso. Assessoria, não sei o quê. Eu falava, gente, o que é assessoria, né? Que loucura, o que é isso? E de tanto ele falar de assessoria, e eu nessa de, tentar correr um pouquinho mais, eu tive uma época que eu lutava muito pra correr 3 quilômetros. E hoje em dia a gente fala, nossa, só 3 quilômetros. Cara, 6 quilômetros pra mim... 3 quilômetros pra mim era uma vida. E eu fazia sempre isso na esteira. Porque eu também não fazia a menor ideia de, vou pro parque pra correr, porque tá todo mundo lá correndo. E quando esse amigo bateu muito na tecla de assessoria, eu falei, cara, acho que eu vou tentar. Isso foi quando, Má? Nossa, isso foi, acho que final de 22. Tá. E aí eu comecei a correr, assim, meio nada a ver, mas eu achava legal pela questão que eu comecei a entender que as pessoas corriam um pouco mais. E eu ainda jogava rugby. E eu fiquei, acho que 6 meses nessa de rugby e corrida, até uma hora que eu falei, não dá mais. E no rugby eu não ia pra frente, eu falei, então vou só correr, porque eu tô adorando fazer isso. E aí entrei na assessoria de corrida e fui, eu achei legal. E assim, até um ponto que eu acho muito engraçado, eu não sei que mundo que eu vivia, que antes de eu entrar na assessoria, eu não fazia ideia que existiam corridas de rua. Eu não sei que mundo eu tava, eu não sei o que acontecia. Até há um tempo atrás tinham aqueles memes da vida que a Má postou. Quantos meses você corre? E aí tem lá, anos e anos e anos. Eu falava, gente, eu não fazia a menor ideia que nesses anos as pessoas já estavam correndo. Então, eu surgi um pouco antes do boom e logo em meses o boom já tava rolando, né? Então, foi isso de idas e vindas, rugby, descobri que a assessoria existia, a corrida. E aí, eu acho que só fui gostando mesmo de estar lá, por estar sempre ser do esporte. Eu achava divertido, assim, gostoso. Hoje que tem, assim, um pezinho extra que a gente coloca, né? Sim. E você tava falando, né, que você foi descobrindo muita coisa sobre a corrida ao longo do caminho. Mas acho que o que você tava falando também no começo me fez pensar nisso, assim. Você falou que a gente desistir... a gente insistir na gente também. E você sente que a corrida, ela te traz esse resgate de você mesma? Tipo, você sente que não só conheceu sobre a corrida nesse meio tempo, mas que você conheceu mais de você nesse tempo? Com certeza. Eu falo muito sobre que bom que a gente... Que bom que não deu certo e que bom que a gente ama isso, né? Porque a gente continua fazendo. Mas é realmente um encontro com a gente. Eu costumo brincar que eu tenho 2 Marinas, né? A Marina de fora e a Marina de dentro da corrida. E eu falo que eu preciso me tratar mais como a Marina da corrida se trata. Então, a Marina da corrida, ela se incentiva, ela se cuida, ela é mais carinhosa. Então, ela é a pessoa que respeita o corpo, ela é a pessoa que se escuta. Eu acho que a coisa mais legal da corrida é você se conhecer, saber como seu corpo funciona, o dia que você não acorda bem, o dia que você acorda. Então, até tem muita gente que fala, ai, nossa, mas eu não quero ficar passando a mão na minha cabeça. Nossa, eu quero passar a mão na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu passo a mão na minha cabeça, eu sou a pessoa que vai estar aqui falando, não, Marina, você é muito forte, você consegue. Então, eu acho que eu tenho essa reconexão de olhar pra mim e falar, você é forte. Mas ao mesmo tempo que você é muito forte, você pode ter um dia que você vai, não tá tão bem. Então, tem isso de eu me tratar mais como a Marina da corrida se trata. E isso não é nem pensado, assim, é durante a corrida mesmo que vai vindo aqueles insights de a gente ficar
palavras de afirmação e tudo mais. Então, eu tenho muito isso, de aprender a me tratar com mais carinho com a Marina da corrida. E, amiga, até falando um pouco, né, saindo não só um pouco do tema, mas eu acho que nesse meio tempo, você também começou a postar e criar conteúdo sobre isso, né? Como é que foi essa ideia de você começar a compartilhar a sua jornada da corrida? O que a Marina naquele momento queria? E eu quis trazer esse tema porque eu acho que você também usa muito as redes sociais pra expor tudo isso que você tá contando pra gente, né? De não ter vergonha de expor os treinos que não saem como planejado. Então eu queria que você contasse esse começo e também como é que você encara essa exposição na rede social. Eu acho que... Eu sempre gostei de postar, eu sempre fui muito cara de pau. Na vida eu sou, vocês como minhas amigas conhecem, e com certeza vou acabar soltando coisas aqui, mas eu já sou naturalmente muito cara de pau. Então, da internet sempre foi isso, de gostar de compartilhar. E eu comecei a compartilhar nessa fase que eu comentei da pandemia, que eu só treinava, então eu postava muito, conversava muito. E aí, quando eu comecei a correr, eu falei, que legal, vou continuar postando essa fase, né, os ensinamentos que eu tenho, os aprendizados, nessas coisinhas novas que eu tô vendo, e vou compartilhando, assim. Eu acho que na internet, a gente vê tudo muito glorificado, ou senão a gente vê só as linhas e não as entrelinhas. E eu gosto de compartilhar a realidade do que eu vivo. Então, tive ciclos que eu tava vivendo um caos e eu realmente chorava muito. Eu falava, gente, por que eu vou evitar de chorar na internet, sendo que na vida real a gente já chora? Uhum. Então, eu acho que eu tento... Não é nem, vou quebrar os tabus da internet. Também não é isso, né? Quem sou eu? Mas eu acho legal mostrar que a gente é humano. Antes de a gente ser qualquer coisa, a gente é humano. A gente tem dias bons, a gente tem dias ruins. Então, acho que... Eu lido mais na cara de pau. Eu acho que a gente devia ter mais isso de não se importar também com o que as pessoas vão achar. Nossa, ela teve um treino ruim e ela tá postando. Que coitadinha. Não é coitadinha. Eu quero mostrar que a gente vai ter dias ruins para que a gente possa ter 800 milhões de dias bons. Então, eu acho que a gente precisa um pouquinho mais dessa, de ser mais cara de pau e ser mais livre, sabe? Acho que é um pouquinho disso que eu sinto na hora de postar as coisas. E que quando você traz, assim, nesses momentos, o que você também... Principalmente quando você... Não só na internet, mas acho que quando você fala muito para as pessoas ao redor, a forma que você lida com o treino... As pessoas, você sente que as pessoas trazem uma visão legal? Como é que elas recebem esse tipo de informação? Eu acho que as pessoas realmente olham muito de... Que bom que eu tenho... essa frente com você, então, porque às vezes eu sinto que eu não tenho com ninguém. Então, eu acho que me aproxima muito das pessoas e delas olharem e falarem, que bom que eu tenho alguém pra conversar sobre isso, que legal que você trouxe. Então, acho que são portas que se abrem entre as pessoas. E eu gosto muito disso, de que as pessoas possam ver em mim uma amiga mesmo, assim. E eu acho que eu sou muito disso, de qualquer lugar eu tô criando amizades, porque eu gosto de deixar tudo muito aberto. Então, essas frentes, assim, de, vou falar só o que eu penso, o que eu senti, é muito gostoso, porque as pessoas olham e falam, nossa, que legal, acho que eu posso compartilhar isso com ela, nossa, que legal, acho que vai ter bom ter uma troca com ela, assim. E acho que é legal disso, porque você tava falando de falar o que você tava pensando, e não é um falar machucando alguém, ou sabe, enfim, fazendo mal pra qualquer outra pessoa. É tipo falando da sua experiência, né? O que aconteceu com você e como isso pode ensinar outra pessoa, como isso pode ajudar a identificar outra pessoa. Porque algo que a gente conversou muito no começo do episódio, né? Que a gente... Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por momentos que não tá tão bem na corrida, ou que tá bem na corrida, mas não tá bem em outros lugares da vida e acaba respingando. Então, é muito identificável e é muito legal, às vezes, a gente entrar na internet e ver, tipo, putz, tem uma outra pessoa que tá passando por isso também. E eu acho que é uma coisa que, até vivendo um pouco nesse meio, né, de que a gente vai em muito evento, a gente acaba conhecendo pessoas que a gente muitas vezes acompanha só online, e aí numa conversa de 5 minutos com a pessoa, você descobre que determinada situação não foi tanto quanto ela mostrou, e não porque as pessoas não estão sendo verdadeiras na internet, mas eu acho que todo mundo tem muita dificuldade de mostrar uma vulnerabilidade. E aí, quando você conhece, às vezes você escuta o comentário e fala, nossa, tipo, e aquilo te acolhe, porque eu acho que quando as pessoas não trazem isso, a internet, ela fica muito tóxica. Porque você fala, cara, não é possível que só eu tô tendo essa dificuldade, não é possível que só eu não consigo fazer X coisa. E aí, quando você vê alguém, eu acho que você, que é psicóloga, tem muito essa... Não sei o nome exatamente, mas até quando você se reconhece em alguém, que outra pessoa tem o mesmo problema que o seu, aquilo já é um acalento de, ok, não tô sozinho nessa, porque muita gente é isso. Às vezes a gente acha que a gente tem um problema e só a gente tá errado de ter mais dificuldade com determinada situação. Então, eu acho muito importante, eu tenho certeza que isso aproxima bastante, porque eu sinto, quando eu escuto alguém, eu falo, putz,
Ok, então não é só comigo que isso acontece. E eu tava até pensando, no evento que a gente fez no final de semana, gente, porque pra quem não sabe, esse episódio está sendo gravado na segunda-feira, após o nosso primeiro evento presencial, que a Má também estava. E a gente tava conversando com a Luísa Cravo, né, que, gente, é uma baita atleta, assim, uma baita corredora, que acho que quem olha de fora pensa, nossa, essa pessoa já tá tudo resolvida, né? Pô, corre muito, tem uma família linda, enfim. E ali ela dividiu com a gente, né, inseguranças. Então, acho que é isso, todo mundo tem. Só que às vezes a internet não passa essa percepção. E às vezes não é nem a outra pessoa que tá postando e romantizando tudo, mas às vezes também é a nossa projeção pra cima do que a outra pessoa tá postando, né? Por isso que eu gosto tanto dos nossos episódios aqui, porque eu acho que e eu acho que foi, até fazendo um parênteses, mas eu acho que uma das principais razões da gente ter criado esse espaço é justamente porque o que a gente vê das pessoas na internet, de pessoas que a gente gosta de acompanhar, é um recorte. E eu acho que as pessoas têm tão mais a ensinar, além do que elas postam, e trazer as pessoas pra essa mesa, pra essa conversa, a gente consegue sempre conhecer quem é de fato, né? Eu acho que a gente teve muitos episódios que, tipo, putz, a gente não sabia muito por trás, a história, as dificuldades. Eu acho que aqui todo mundo sempre, em uma conversa mais profunda, não recorte, não story de 15 segundos, né? Eu acho que a gente consegue conhecer e, de certa forma, levar isso pra vocês também, mostrar as pessoas de uma forma mais profunda. A gente fala muito que a internet, as pessoas postam o que elas querem que os outros vejam, mas a gente também esquece de prestar atenção que a gente tá colocando a pressão na pessoa mostrar esses pequenos recortes e coisas boas. Porque a gente pensa muito em como que a gente vai postar e assim, nossa, será que isso vai ser relevante pra alguém? E às vezes pode não ser relevante pra 50 milhões de pessoas, mas vai ser relevante pra 3 pessoas. E isso é muito mais legal, essa conexão com essas 3 únicas pessoas que você vai ter. Cara, não tem problema você falar uma coisa que foi aleatória da sua prova de corrida que deu errado. Mas você tá sendo leve, você tá falando de forma tão tranquila, sem pensar em como aquilo vai reverberar na sociedade, como as pessoas vão receber. Se 3 pessoas receberem de uma forma gostosa, de uma forma leve, de uma forma legal, acho que isso vale muito mais do que a gente ficar sempre querendo ser relevante, da gente sempre querendo colocar temas importantes, coisas, só coisas legais, coisas que deram certo. Às vezes a gente, de forma muito leve, a gente consegue atingir 3 únicas pessoas e mudam muito mais do que as 50 mil que a gente tá pensando que querem muito da gente. Sim. Bom, agora vamos mudar só um pouquinho do foco da conversa, porque eu acho que isso ainda vai em viver a corrida com autenticidade. E eu acho que saber abraçar tanto o lado bom quanto o lado ruim. E um dos temas que a gente quer trazer aqui pro episódio de hoje é saber lidar com mudança de planos. Acho que a gente falou isso até na introdução do episódio. Mas eu acho que a corrida, assim como a vida, a gente tem uma falsa sensação que a gente tem controle das coisas. Na verdade, a gente não tem controle de absolutamente nada. E na corrida também, por mais que a gente tente controlar o que dá, de se alimentar bem, de tentar seguir uma planilha, a gente também não consegue controlar os imprevistos. Lesões, falta de motivação, uma rotina que tá mais corrida, um outro pratinho, outra esfera da nossa vida que tá exigindo mais atenção. E tem fases também e dias que o corpo apenas pede uma pausa. E aí eu queria muito que você contasse pra gente, amiga, como é que foram as suas últimas grandes metas de 2025 e os imprevistos que você também enfrentou em cada uma delas. Nossa, acho que esse ano foi lidando com todos os imprevistos possíveis. Eu acho que nesse ano, realmente, nenhuma meta que eu tive, ela saiu como eu planejei. Mas a gente tira lições Mas arrasou. disso. Eu arrasei em todas. Exato. Independente de não ter chegado na meta. Mas é isso, a gente vai aprendendo, né, com esses problemas. E eu acho que o mais legal da corrida é isso, né? A gente vai aprendendo com os problemas, com as adversidades climáticas, com as adversidades do nosso corpo. Então, isso que é legal da corrida. Não é só a gente chegar na meta, né? É a gente entender que pra gente chegar na meta, a gente tem dificuldade, a gente tem dias, a gente tem o nosso corpo, que a gente precisa entender como ele funciona. Então, a meta, às vezes, é essa, né? A gente entender o funcionamento de tudo. O ciclo ali são quase 2 meses. Então, são 2 meses da gente lidando com nós mesmas. E a gente tá realmente sempre aprendendo muito nisso. Eu tô, assim, falando, né, das metas de fato. Cheguei num estágio da corrida que eu estou batendo a cabeça num tempo de meia maratona, né? De 21 quilômetros. Que é fazer a meia maratona em 1h45. Eu cheguei a fazer a meia maratona do Rio, eu tive o melhor ciclo da minha vida da corrida. Ela não é muito longa, mas nesse período ela foi o melhor ciclo que eu já tive. Eu comparava muito ele com o ciclo do ano passado, e o ciclo do ano passado pra mim foi um caos, a minha vida tava de ponta cabeça. E esse ano eu falava, gente, que delícia. Mas lesão? Não. Não, eram coisas da vida mesmo, que vieram, né, deram um baile
tava ali com a prova comprada e tinha, né, que fazer acontecer. Uhum. E esse ciclo desse ano do Rio foi a coisa mais leve. Eu tava bem, eu me sentia forte. Eu tava, assim, 100%, meus treinos todos encaixados. Eu tava aprendendo a lidar com os meus ritmos. Eu olhava e falava, nossa, eu conheço muito mais o meu corpo. E aí eu cheguei na prova do Rio de Janeiro, né? Não querendo colocar problemáticas, mas muita gente. Sim. Então, muita gente atrapalha. Então, e a gente não sabe o que fazer. E na hora, os nervos à flor da pele, né? Dá tentando de driblar pessoas e tudo mais. Eu tava com mais 3 amigas. Então, 3 amigas que no fim colocaram, abraçaram a minha meta e colocaram isso como meta delas também. Então, antes eu tinha feito um ciclo pra correr sozinha. Uhum. E chegando lá, eu tava com mais 3 amigas. Eu falei, que demais. Que Agora fofas. vai dar certo, Uhum. com certeza. E não deu. Eu, na perturbação lá de muitas pessoas, driblar, manter ritmo, ver se minhas amigas estavam junto e tudo Calor. mais. Calor eu acho que eu nem Não percebi. dá- Era é? tanta coisa pra eu prestar atenção, eu não lembrei do calor. Mas sim, o calor obviamente influencia também. Mas eu tava ali no quilômetro 15 e eu fui perceber... 15? Ou um pouco... quilômetro 12, sei lá. Eu percebi que eu não tinha tomado gel. Porque eu prestava atenção em tudo, não tomei o gel. E o gel, ele te ajuda a se manter forte. Então, perdi o timing ali, meu corpo começou a cair, eu não conseguia voltar. Minhas amigas falando, vamos. E aí já entra o mental também. Entra o mental e minhas amigas se afastando. Eu olhei e falei, eu tenho 1 quilômetro pra tentar recuperar. Rapidão, você percebeu como? Tipo, que você não tinha tomado gel? Eu percebi quando meu corpo começou a ficar fraco. Você E sentiu mesmo? Eu senti mesmo o corpo, assim, fazer um puff, desligar. Caraca. E aí eu olhei e falei, não tomei nada. Não tomei nada, meu Deus do céu. E agora? E eu falei, eu tenho 1 quilômetro pra recuperar. Tomei um gel, coloquei uma balinha de cafeína na boca. Um treinador de uma das minhas amigas tinha acabado de encontrar com a gente. Minha amiga falou, fica com ela. Ele pegou uma água pra mim, me ajudou ali, enfim. A bala caiu 0 bem, cuspi a bala. Eu falei, eu vou ficar. A minha amiga olhou, falou, vamos, Má. Eu falei, pode ir, aí eu vou ficar. E aí eu falei, bom, vou tentar recuperar em 1 quilômetro e vou ver no que dá. Nesse 1 quilômetro eu falei, não vai dar. Aí eu olhei e falei, bom, daqui pra frente é continuar e não tentar andar. Eu tô aqui pra terminar essa prova. Sim. Porque eu gosto de colecionar meias maratonas. E eu falei, eu vou colecionar essa meia maratona da forma que der. Eu vou terminar. Minha meta agora é terminar e eu vou manter aqui. E aí, no fim, eu terminei, bati o meu tempo. Foi um tempo ótimo também. Fechei 1h50 e uns quebradinhos. E quando eu olhei, eu falei, caraca, eu achei que eu estava me arrastando num pace de 8,5. Eu falei, eu quebrei pra 5,5. Tá incrível. Ótimo. E na hora eu falei, que bom, que legal. Mas aí você vai começando, vem a frustração. Você fala, mas não foi como eu queria. Eu imaginei que eu ia atravessar essa linha de chegada muito feliz. Eu imaginei que eu ia estar chorando e me emocionando, que, meu Deus do céu, eu consegui. Não foi assim. Eu terminei e fiz assim. Terminei. Foi uma nebulosidade ali. Beleza, passou e tudo mais. Falei, tem já a próxima prova, eu vou fazer isso na próxima prova. Eu tinha a meia de Assunção no Paraguai comprada. E quando eu faço viagens para correr, eu sempre penso em curtir. Que foi quando eu fiz a minha primeira meia maratona em Buenos Aires, que eu aproveitei o máximo. Pra mim foi a melhor prova que eu já fiz, porque eu tava ali só pra terminar e curtir. Eu falei, vou pro Paraguai pra isso. Só que quando no Rio não deu certo, eu falei, bom, eu vou fazer lá dar certo. E aí, conversando com minha treinadora, ela falou, lá tem subida. Eu falei, então vamos treinar subida. Treinei subida, não sei o que, eu fortíssima em todas as subidas, não sei o que lá e tal. Fui também muito forte pro Paraguai. O clima-tempo no celular marcando assim, rajadas de vento de até 56 km por hora. Nossa. Todos os dias, a gente foi pra lá pensando que ia chegar com frio. Ciclo inteiro no frio, 10 graus em São Paulo. Chegando lá, na segunda-feira só subia. Falei, bom, eu vou enfrentar calor aqui, legal. 2 dias antes, as rajadas de vento. Falei, nem sei o que é isso, correr no vento? Nem sabia o que era. Mas falei, vambora, né? A gente tá aqui pra fazer o que der. Só um minutinho antes. Como você escolheu essa prova? A meia de Assunção? É. Eu tô completando as Mega Finishers. Pra quem não conhece, as Mega Finishers são... pegando referências, as Majors, né? São as maratonas de fora, né? Tem maratonas grandiosas. E aí, criaram as Mega Finishers, que são
as maratonas e meias maratonas da América do Sul. Então, eles pegaram as principais capitais da América do Sul e fizeram uma prova. E no fim, você também ganha uma mandala. Tá. Você tem 5 anos pra completar, cada uma, todas essas 5 pra ganhar a medalha. Uhum. Então, como eu tinha feito, parênteses também, começa a contar de 2023. Tá. Surgiu em 2024 isso, e eles puxaram todas as provas que aconteceram em 23. E eu já tinha feito Buenos Aires, porque eu quis. E quando começou a contar, eu falei, bom, eu já gosto de viajar pra correr, então eu vou começar a fazer. Então, Paraguai tava ali no meio e dava pra fazer o ciclo certinho, tendo um descansinho, então não ia ficar puxado. Então, fui pro Paraguai por conta das Mega Affinities e porque cabia nas provas que eu queria fazer do ano. Boa. Bom, da prova em si, eu tava na prova me sentindo muito forte, assim como eu me senti no Rio, e pensando, no Rio não deu certo por questões que não eram minhas. Eu estava muito bem treinada e muito bem preparada. Tanto que até no Rio foi uma dos aprendizados que eu tive, foi que eu não consegui fazer força de fato. Então no dia seguinte eu falei, correria outra meia maratona agora. E quando eu fui pro Paraguai achando que eu ia conseguir fazer tudo isso, eu encontrei outra condição climática. Nos primeiros quilômetros, muito bem. Na hora que o vento me atingiu de frente, que foi no começo da prova, eu acho que ali entre os... do quilômetro 3 ao 5, o vento já segurando a minha testa pra trás. E falei, vou tentar, vamos lá. E eu ainda tava brigando comigo mesma e com o vento. Chegou uma hora que eu falei, é isso. Será que... E se eu desistir? Né? Porque chegou uma hora que eu falei, eu não sei correr assim. Eu não sei correr com essa força. Então eu começava a pensar em, e se eu desistir? O que acontece? E aí eu olhava pra mim e falava, mas e meu tempo que eu quero fazer? E já vinha de trás e falava assim, não tem problema você não fazer. Então eu fiquei numa briga interna em alguns quilômetros, até a hora que eu falei, você está viajando pra correr, você está em outro país, aproveita. E quando eu faço muita força, eu olho só pro chão. E uma coisa que eu sempre quis é, se eu tô viajando pra correr, eu quero observar tudo. Aí eu olhei pra mim e falei, você não vai fazer mais esse tempo. Olha pra frente, curte, aproveita. Você tá carregando a bandeira do seu país, porque tem um ponto também que eu saio do meu país, eu viro a pessoa mais patriota do mundo. Eu prendi uma bandeira que eu comprei, uma bandeirinha de R$2, que eu falei, eu vou correr com essa bandeira. Prendi essa bandeira em mim e fui. As pessoas iam gritando, Brasil, não sei o que. Ai, que legal! Muito gostoso e muito brasileiro na prova. Então eu falei, é isso, não vai mais. E quando eu já tinha desistido do tempo em si, eu só pensava em concluir a prova. Muito difícil ainda, porque o vento ele dificulta até de concluir a prova. Foi assim... E tinha muita subida mesmo? No começo tinha. Tinha bastante subida, mas era tranquilo. Eu esperava coisas muito piores, mas o vento foi a pior parte. Uma amiga da minha irmã fez a maratona lá, ela falou que assim, tipo, ela fez um repórter. O vento na segunda volta também, tipo, falou, cara, surreal. Não, e pra maratona ainda pior, porque são 2 voltas e lá é muito vazio. É um lugar meio diferente, assim, de correr. Mas, enfim, aí quando eu olhei, eu falei, realmente não vai mais. E uma coisa que eu lembro muito de eu ficar assim na minha cabeça. Eu vou abrir o Strava e vai estar lá. Essa foi a sua 3ª meia maratona mais rápida. E eu ficava, gente, que loucura. Eu tô pensando no negocinho do Strava. E eu ficava assim, não, eu vou concluir, mas vai ser em menos de 2 horas. Em menos de 2 horas eu sei fazer. E aí, no fim, eu fiz o mesmo tempo que eu fiz no Rio de Janeiro. Fiz uma diferença de 20 segundos pro Rio. E eu falava, cara, essa foi uma prova que eu doei meu sangue. Eu aprendi muito nessa prova. E foram os 2 tempos iguais. Assim, 20 segundos numa prova de muitos quilômetros não é nada. E aí eu falo, mas... Eu fiz força, eu fui além. Diferente do que eu fiz no Rio, que eu não consegui colocar toda a força que eu queria, lá no Paraguai eu consegui. Eu botei muita força e realmente não foi. Mas quando eu olhei, eu falei, eu fiz o mesmo tempo em 2 provas completamente diferentes. Falei, então é isso que você vai se apegar. Você achou que você não ia nem terminar essa prova. Então pega isso pra você. Você fez a força que você gostaria de ter feito. Amiga, qual que era o seu tempo antes no Rio, tipo, que você tinha em meia maratona? Eu tinha... Quando eu bati o meu tempo, eu fiz... Antes de 1h55. Eu lutei muito pra perder as 2 horas no Rio. Fiz 1h50 e depois tirei 5 minutos. Eu queria tirar 10 minutos da prova. Eu ia até falar assim, às vezes... E aí, assim, a gente tem entre amigas aqui, né? Desculpa, eu tô tomando um brunch com elas. Amiga, acho que sim, foi talvez uma... Tipo, acho que é muito importante a gente ter as metas, mas eu acho que uma hora você vai chegar lá. Só que eu acho que não se frustra, porque reduzir 10 minutos
é um tempo grande. Uhum. Então, é um degrauzinho de cada vez. bastante. Então, eu acho que, cara, você ter reduzido 5 minutos já é muito bom de um ano pro outro. Tipo, é muito bom. E eu acho que você tem que ter olhado, tipo, cara, eu vou chegar no 45. Uhum. Mas 5 minutos já é uma redução boa. Vou continuar nessa caminhada e esses menos 5 vão vir. Porque eu acho que é isso. A gente, às vezes, coloca algumas metas. É tipo, que nem eu agora falo, nossa, quero reduzir pra maratona em 3 horas e 30. Não vai acontecer. Tipo, mas eu fiz 3 horas e 41. Não vai acontecer. Uhum. Tipo, é algo que eu vou trabalhar pra isso. Em algum momento, eu vou chegar lá. Só que, enfim, aí talvez, gente, eu possa ser a pessoa conservadora que tô aqui dando meus 5 centavos de contribuição. E que é a forma que eu encaro um pouco as minhas metas na corrida. Mas eu acho que uma coisa que eu não quero nunca é cruzar uma linha de chegada frustrada. Uhum. Isso aconteceu ano passado no Rio, que eu queria fazer 1h45 e eu fiz 1h46. Ai, gente, esse tempo, ele vem com É que eu sou nossa, bem nebulosidade. O negócio Eu tinha 1h50 também, eu tinha 1h50. E aí eu falei, bom, 5 minutos, quero fazer 1h45, acho que dá. E aí eu bati 1h46 e 12 segundos. E aí eu cruzei a linha de chegada, eu olhei meu relógio e fiquei tipo, caramba, 12 segundos. A primeira reação foi tipo, que saco. Aí eu falei, cara, não, eu fiz muito bem a prova. Tipo, cara, eu tirei 5 minutos, tava uma prova até num dia mais quente. O Rio, esse ano tava mais tranquilo, ano passado. Eu falei, cara, prova cheia, dizendo, eu fiz muito bem, o que eu tô? E aí, nessa hora, virou uma chave pra mim, eu falei, eu nunca quero cruzar uma prova com a sensação de, tipo, botar algo e... Então, eu gosto de... eu quero melhor do que eu fui no anterior. Uhum. Tipo, esse é meu mantra, assim, eu quero melhor do que eu fui no anterior. O que vai ser esse melhor? Vamos ver o que vai acontecer no dia, etc. Mas eu gostaria de entregar um pouquinho melhor. Se não der também... E dias e provas que eu escolho pra ser alvo. Mas eu acho que... Óbvio que na minha cabeça eu sempre coloco um númerozinho mágico que eu gostaria de chegar perto, mas eu não deixo esse número mágico, tipo, direcionar minha experiência. Sei lá, Chicago, por muito tempo, a minha senha do computador foi Chicago 3h40. 3h40. E eu nunca falei pra ninguém. Mas a minha senha era Chicago 3h40. Chicago 3h40 porque eu cismei que eu queria fazer 3h40, que na teoria seria o índice pra minha idade em Chicago, que já diminuiu, mas era na época. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu cruzei a linha também com 3h41 e, tipo, 12 segundos. Foi a mesma coisa. Só que, cara, na hora, eu saí de 3... É que, assim, eu sabia que eu tinha acabado o Berlim sobrando muito. Tipo, eu sabia que pelo que eu tava entregando era bem possível. Mas eu tava setando na minha cabeça que 3h40 era bem ousado. Que 3h45 seria mais próximo. A hora que eu vi 3h, eu fiquei tipo, chocada, porque era muito difícil fazer esse tempo. A hora que eu coloquei isso na minha senha do computador, eu não fazia ideia do pace que deveria ser esse ritmo. E eu acho que eu tava muito empolgada, assim, pós-Berlim, que eu achei que a evolução era muito rápida, mas eu fiquei muito feliz. Então, tipo, eu acho que, às vezes, a gente ter a meta é muito importante pra doutrinar, mas ter sempre uma meta plano B, pra não deixar vir essa frustração na linha de chegada. Então, tipo, putz, tá, tem essa que seria o cenário. Aí o Nelson faz muito isso com a gente, né? Ele bota cenário, tipo, como é que ele escreve? Ele cenário, coloca plano A, B, plano C. A, plano B, plano C. E o plano C sempre é acabar a prova com saúde. Ai, que Então, legal. assim, se você... Não, o plano A é sempre esse. É verdade. É muito fofo, porque o plano A O é sempre plano A terminar é a prova verdade. com saúde. Aí depois abaixo, O plano aí B começa as metas. é verdade. O plano A é acabar a prova com saúde, tipo, curtir. O plano B já é o mais conservador. E aí o plano C é que, na teoria, é o plano mais ousado. Exato. Então isso é muito legal, porque a gente vai do tipo, cara, se eu acabar a prova com saúde, eu já tô aqui dando check no plano A. Exato. Então eu acho que essa é a visão que... E aí eu tô falando muito pras pessoas, tô te falando aqui, mas, tipo, no geral... Que eu acho que a forma de a gente tentar encarar metas pra não se frustrar tanto e roubar a alegria de um momento que pode ser legal. Às vezes as coisas vão sair de um jeito diferente. Então acho que bom durante essa prova você conseguir falar, putz, deixa eu olhar o que tá acontecendo, deixa eu curtir um pouco. Sim. Mas isso, inclusive, que eu ia falar, que me chama a atenção na sua história, porque não foi do tipo, vi que não vou fazer, putz, que merda, a prova exato. acabou pra mim. Foi, vamos mudar. Então o cenário mudou, eu não vou mais conseguir fazer o que eu queria, tá tudo bem. Bateu uma frustração, mas que é normal. Mas vamos então enxergar a prova de outro jeito. Vamos buscar uma outra meta, ou focar no que vai te fazer feliz, que vai ser colecionar uma nova maratona. Um lugar diferente, né? Pegar uma medalha pra você completar as mega finishes. Acho que isso é muito legal e acho que isso diz muito de uma maturidade com a corrida, sabe? Porque também eu entendo que é muito fácil não, mas que acontece muito da gente colocar uma meta, ver que não vai acontecer lá na hora e ali no meio já entregar a prova, sabe? Isso já aconteceu comigo, eu imagino que aconteça com muita gente. E é normal, mas também é legal ter essa maturidade de tipo, cara, vamos então encontrar um outro motivo pra celebrar, sabe? Acho que a gente não precisa só celebrar quando a gente atinge aquele número. A gente pode celebrar por
milhões de motivos. E ter saúde pra completar a prova já é exato. algo muito válido. Ser feliz no plano B, sabe? Eu acho que é isso. Tipo, tá, beleza, eu tinha uma coisa na cabeça. Tá acontecendo diferente, então deixa eu curtir o que tá acontecendo diferente Sim, aqui e me adaptar. exato. Eu acho que você conseguiu ter essa mentalidade. Eu acho que você faz muito isso com seus treinos também no dia a dia. Aham. Até só voltando pra questão da prova, eu demorei pra entender que eu tava frustrada. Eu demorei pra entender a sensação que eu tava tendo. Porque como ali na hora eu coloquei um plano B, e é isso, é bater um RP, que legal, fui melhor do que a última que eu fiz. Mas eu via que não tava com um gostinho de fato. Uhum. Então, eu também tive a maturidade de sentar e fazer assim, tá, mas eu tô feliz, mas o que tá acontecendo com a minha sensação? Eu fiz o que eu me propus ali, eu terminei a prova, eu fui melhor do que antes. Até na de Assunção, eu lembro de eu chegar, encontrar minha mãe, e minha mãe, assim, ela vira a pessoa mais corredora do mundo, minha mãe nem corre. Ela me abraçou, você conseguiu, não sei o que, e eu falei assim, chorando já. Foi muito difícil, muito difícil. E ela falou, eu sei, filha. Ela nem sabe o que é correr. Eu sei, filha, foi muito difícil mesmo. E aí eu ficava assim, cara, eu sou muito forte, porque foi muito difícil. Então, eu acho que eu demorei pra entender qual que era a sensação que tava me faltando, e que eu fui entender que era a tal da frustração. Mas é isso, eu me frustrei e assumi que eu estou frustrada, mas eu vou pegar a minha sandalinha da humildade e a minha maturidade e falar assim, a corrida não é isso. A corrida é você aprender com você, é você curtir, no meu caso, viajar pra correr. Eu tô fazendo viagens com a minha mãe, isso pra mim é muito sensacional. É muito legal. Eu tô amando viver isso com ela, a gente nunca tinha feito viagem juntas e agora eu só vou tacando prova nela e ela fica, meu Deus do céu, eu nunca quis ir pra lá. Eu falo, mas agora você vai. Então tem sido momentos diferentes, assim. Colecionando momentos com ela, tipo, viajando pra um lugar novo, conhecendo outra cultura. Tipo, é muito mais do que a corrida em si, né? Muito mais. E na questão dos treinos, os treinos estão ali realmente pra gente treinar. Então, a hora da gente errar é ali. E a hora da gente quebrar é ali. As pessoas às vezes ficam, nossa, mas quebrei no treino de tiro. Muito bom, que bom que você quebrou, porque só vai quebrar quem vai tentar. E eu tenho olhado muito como que eu lido hoje com a frustração dos treinos. Eu acho que eu nem me frustro mais. Eu olho e falo assim, hoje não era o seu dia mesmo. Hoje, o que você errou? Eu coloco na mesa tudo que eu errei, porque eu quero aprender muito com isso. Então, eu reconheço muito o meu corpo. Esses dias, eu fui fazer o meu longo e eu não tinha me hidratado no dia anterior. Não tinha tomado, sei lá, nem 200 ml de água. E fui tentar correr. Ninguém corre na mágica. E em 2 quilômetros, eu vi que não ia dar. Sim. E até uma amiga minha falou assim, nossa, mas amiga, em 2 quilômetros, a gente nem aqueceu ainda. Eu falei, mas eu conheço meu corpo. Eu ia poder fazer mais 2, ele não ia aquecer. Então, é olhar e falar assim, legal, hoje não deu certo. O que eu posso fazer pra melhorar? O que eu errei, né? Porque é isso, a gente olha o errar com muito peso. Mas o errar é muito legal, porque a gente aprende com isso. E é bem clichêzão mesmo, mas né, o aprender com os erros, mas é hidratação. É um ponto que a gente, às vezes, nem lembra de que a gente precisa se hidratar pra correr. A gente precisa se hidratar pra N coisas, mas se a gente não se hidrata, a gente não corre. Então eu falei, legal, aprendi, check. Então, acho que é isso, lidar com essas frustrações, mas não como frustrações, não como erros, não como quebras, mas assim, que legal, aprendi mais uma coisa. Sim. E, nossa, só uma coisa que eu tava pensando, você acha que essa formação em educação física te faz ter um outro olhar pra isso, assim? Acho que faz. Desde que eu entendi realmente que eu queria ir pra educação física, porque eu queria ter propósito na vida das pessoas. Então, eu quero aprender pra conseguir passar essa visão pras pessoas, né? Pra poder cuidar de uma dor que elas têm na vida e tudo mais. Então, o cuidado que eu tenho comigo na corrida, né? De realmente aprender, de ter cuidado, de ser uma pessoa positiva. Eu quero muito transmitir isso para as pessoas. Eu acho que é uma questão muito, na verdade, de vai e vem, né? Na educação física a gente aprende a cuidar das pessoas. E eu quero muito cuidar de mim também e cuidar do outro. Então, acho que é uma mão dupla, né, ali. Ah, legal. E hoje, como é que, né, você setou essas metas e como é que hoje você define as suas metas de corrida? Eu penso, qual é a prova mais difícil, mais maluca e mais bizarra que tem pra eu quero fazer? Mas é mais ou menos isso. Eu vou olhando, tá? Tem agora as mega finishers, né? Que eu quero completar elas. Então, eu vou olhando quais datas são elas. Então, eu coloco, essa daqui encaixa, né, no ano. Aí eu penso assim, tá, mas eu quero fazer uma prova diferente.
Então, eu olho nos sites que tem de provas, né, pelo mundo, vejo o que cabe Nossa, também. ano passado você fez uma muito legal em Trancoso, né? Fiz uma em Trancoso. Essa eu fiquei com muita foi vontade mesmo. de, gente. Essa muito prova é mesmo. maravilhosa e foi realmente a prova mais linda que eu já fiz e uma das mais difíceis. Mas como eu não tava ali pra fazer força nem nada, nem senti. Mas é muito isso, às vezes eu fico viajando em aonde que eu vou fazer. Era uma prova da Track and Field e eu tava lá viajando no aplicativo deles, olhando provas e mais provas. E lá tem muita prova perto, né? São Paulo, Rio, Recife, Bahia e tudo mais. E eu tava olhando o que encaixaria. E tem gente que fica ali no aplicativo da Shein, né? Colocando coisa no carrinho. Eu fico com prova. Eu fico procurando todas as Mentira, provas mais jura? bizarras que tem. Provas... Mas assim, pé no chão também, Sim. porque eu não tô numa fase de vida de ficar indo pra Europa fazer prova. Então eu fico vendo o que tem de diferente aqui. Aí quando eu li lá, Trancoso Running, Track and Field. Eu falei, eu vou fazer essa. Eu nunca fui pra lá, nunca quis ir pra lá. Praia, mas ok, eu vou pra lá. Então foi uma Nossa, coisa é lindo lá, né? maravilhoso. Eu acho que eu nunca tinha nem pensado em uma vez ir pra Trancoso, nem nada, não sabia nada de lá. Mas falei, não, eu vou fazer essa prova. Então, acho que isso foi um gostinho também que eu fui criando de fazer provas diferentes. Não posso dar spoilers da minha do ano que vem, porque eu não sei se ela vai acontecer. Mas eu olhei uma prova e falei, num lugar X que eu quero muito conhecer. E eu acho que isso é legal também, né? A gente olhar e só falar assim, eu gosto de correr 21 quilômetros, e eu gosto de viajar, gosto de ter essa experiência. Pra onde eu posso ir, né? E nessa de simplesmente terminar a prova. E essas são provas que eu olho e falo assim, eu não quero ver tempo, eu não quero ver nada, eu quero andar na prova se precisar. Na de Trancoso tinham subidas gigantescas que eu nunca vi na vida. E eu falava, gente, eu tô andando, eu quero curtir isso aqui, essa loucura toda. Então, eu acho que isso é muito gostoso também. A gente, às vezes, em vez de colecionar RP, colecionar estados, cidades, países, isso é muito legal. E você, como é que você define suas metas? Nossa, enquanto você tava falando, eu tava pensando, né? Eu acho que eu, como corredora, a performance não é um lugar que é minha prioridade, assim. Não é o que eu almejo, não é minha linha de chegada, e nunca foi. E o que eu mais gosto de fazer, tipo, é simplesmente sair correndo por aí. Eu amo. Sim, no meu longo agora, eu tô no ciclo de Nova York, eu acabei de fazer esse longo no domingo de 30 quilômetros e eu corri por São Paulo. Gente, eu tava muito feliz. Eu tava correndo por São Paulo, mas eu tava muito feliz de estar fazendo isso, um percurso diferente. Então, como isso me dá muita alegria, eu acho que eu acabo pegando coisas que vão me gerar uma experiência que só viver aquilo vai me proporcionar. Então, por exemplo, as majors, que é um negócio que acabou virando uma prioridade, não é algo que eu vou focar nos próximos anos, mas foi aí que começou um pouco mais. Então, sei lá, a do Rio, que todo ano eu gosto de fazer. Eu gosto pela farra. Eu gosto que todo mundo vai. Eu adoro estar onde todo mundo vai. Adoro encontrar todo mundo. Eu sou todo mundo sim. Não, eu sou todo mundo. Cara, eu amo. Eu sou do contra. A cidade tem 1000 ativações. Você encontra o mundo inteiro da corrida, todo mundo que você conhece. Então, assim, eu gosto de ir pro Rio pela farra que é de você encontrar muita gente. Tipo, adoro encontrar várias pessoas. E pela cidade, todo mundo tá com vibe de corrida. Então, isso eu curto muito. Tá? Do Rio é uma que eu gosto na minha agenda. Depende, né? Eu não sou galera, tenho FOMO mesmo. Calma. E eu não sei não ir. Eu sou galera, de repente, depende da galera. Mas a do depende Rio da eu galera. gosto. A de São Paulo, a SP City. Adoro poder correr pelo centro. sim. Porque não é um negócio que eu faço sempre. Eu amo a SP City. E aí, tirando essas duas, que são duas provas que eu falo que sempre que eu puder fazer, eu vou estar. Eu acho que provas que me proporcionam um negócio diferente. Então, eu sou muito da sua vibe, Madi. Poder fazer algo de viajar pela corrida. Tipo, eu gosto muito de uma viagem que envolva toda a preparação. E acho que cair nas majors, porque eu queria vivenciar a maratona, queria conhecer um negócio diferente. Eu acho que a major, além da viagem, é uma experiência Toda energia, né? surreal. Tipo assim, quem já passou por uma é surreal. O volume de pessoas torcendo pra você na rua é surreal. Então é um negócio que acabei indo pra Berlim, aí Chicago fui sorteada, e aí também Major acabou acontecendo. E Nova York foi porque eu sempre quis fazer essa prova. Meu sonho antes na corrida, a gente era correr em Nova York. Então eu sempre tive vontade de correr em lugares. Tipo, independente de prova ou não. Eu chego num lugar, eu quero botar meu tênis e sair correndo, porque eu acho que eu vejo a cidade de uma forma diferente. Inclusive, eu comecei a correr assim. Eu tava lembrando que em 2018, eu nem fazia assessoria nada. Eu fui pra Paris e eu corri 13 km em Paris. Eu botava o tênis e eu falei, gente, eu não sei, eu sinto que eu vejo a cidade de uma ótica diferente quando eu tô correndo. Então, isso pra mim é muito mágico. Então, acho que as provas que eu escolho agora tá indo numa linha de, tipo, que prova que vai me proporcionar uma experiência diferente, tem um percurso e um lugar que vai me chamar muita atenção e que eu, tipo, quero estar correndo por esse lugar. Então, acho que essa vai direcionar minhas próximas escolhas. Mas você tem vontade de fazer o índice de Boston? Aí é porque não é a performance em si. Mas eu tenho essa vontade em algum momento, porque eu acho que correr Boston deve ser uma experiência
surreal. Então, eu sou muito direcionada na vida por coisas que vão ser uma experiência que eu só vou saber o que é aquilo quando eu fizer. Então, acho que é isso que me direciona. E você, amiga, que você é uma gatinha mais da performance. Nossa, eu amei ouvir, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, sabe? Tipo, como que eu vou definir minha próxima prova, mas por meio da experiência. Achei legal isso. Porque, de fato, as provas eu vou escolhendo, às vezes, em relação a qual prova que eu acho que deve ser bonita, que deve ser legal fazer. Mas eu acho que, atualmente, para definir meta, eu pego um tempo que eu sinto que eu tô quase lá, que é factível, mas que eu ainda não faço. Tipo, claramente, assim, eu não pegaria... Eu não defino uma meta pensando, eu tô há alguns segundos, sabe? Tudo bem nesse de Buenos Aires foi, porque eu tinha feito 3 horas, 25 e 1 segundo, então eu queria fazer abaixo disso. Só que sempre pensando, tipo, um pouquinho mais... Quero colocar uma coisa um pouquinho mais ousada, assim, então, tipo, sei lá... Nessa última, né, que eu tava tentando fazer o índice pra Boston, eu já tava pensando em menos de 3 horas e 20, assim. Acabei não compartilhando esse tempo em específico na internet, porque daí é uma coisa que eu já sinto que bate um pouco pra mim, sabe, uma pressão, assim. Mas eu já tava pensando, quero tentar pra baixo de 3 horas e 20. E não só por causa do índice, mas porque eu ficava, tipo, eu sinto que eu tô perto, sabe? Então, tipo, eu quero tentar isso. E é um perto, mas é um desafiador o suficiente pra eu realmente querer muito, assim. Então, eu sempre tento dar essa manejada de pensar o que... Também não pode ser uma coisa muito distante, porque se eu já começar a pensar que é um sub-3, tipo, cara, isso tá longe de acontecer. Então, vai só me desestimular. Eu tento pensar em alguma coisa que seja... instigante o suficiente pra eu querer Desafiadora, treinar. porém realista. Exato, total. E eu ouço muito... gente, aqui eu sou muito viciada no podcast do Coach Bennett, e ele fala muito disso, de... Muitas metas são aquelas metas que você ainda não faz, mas que você tá treinando porque é possível fazer. Se você pega uma meta que você já faz, não é uma meta. Tipo assim, um fato, assim, você já faz aquilo. É que eu acho que aí meta, acho que são coisas diferentes, né? Porque meta, obviamente, a gente tem às vezes uma meta de algum tempo que a gente quer bater alguma coisa mais específica. Eu acho que aí o que direciona pra mim é tipo, eu tenho meta de fazer que a prova do ano vai fazer que vai envolver também dinheiro, organização. Então, às vezes não é o treino em si, não é o tempo, mas é me planejar pra fazer aquilo, porque é onde eu quero viver. Eu acho que quando eu falo de maratona, escolher uma maratona pra mim sempre é um desafio. Sim. Porque é uma distância zero confortável pra mim. Meia já é uma vibe que assim, hoje já é algo que eu faço muito confortável. Então aí eu vou numa pra me divertir, mas eu gosto de ter uma prova do ano que eu treino com mais seriedade, e aí eu gosto de ter uma meta. Então eu acho que tem os dois, é levar a corrida com diversão, mas óbvio, eu acho que é sempre gostoso você ver de se superar. E eu acho que eu coloco menos tempo. Eu boto sempre um número mágico na minha cabeça também, isso é um fato. Não é o que direciona a experiência, mas eu coloco esse númerozinho. Nova York, eu também tô com um número mágico na cabeça que eu não vou falar pra ninguém, porque é o número mágico na minha cabeça. Descubram. E de um papelzinho que tem colado no meu espelho. Mas é algo que também eu olho e tipo, se não der, né? Beleza, ali tá uma coisa pra me direcionar pra eu, tipo, ter alguma coisinha ali que eu quero alcançar. Mas uma coisa que eu gosto muito na corrida, eu acho que essa é a minha principal... Eu gosto muito de ver que, tipo, às vezes o ano passado um ritmo que era o meu ritmo desafiador, hoje é um negócio que eu faço confortável. Tipo, eu lembro do meu primeiro ciclo de maratona que eu fazia os longos em 5h45, 5h40, 5h35, quando eu ia muito bem era 5h35. Aí no ano passado já era 5h25. Esse ano eu tô encaixando alguns longos tipo 5h10. E eu tô, cara, e tá sendo no mesmo nível de esforço que eu fazia. Isso eu acho a coisa mais da hora do mundo. É muito legal, sim. Tipo, então eu acho que assim, é respeitar o meu corpo no meu tempo de evolução. Então eu tenho muito medo de, às vezes, tipo, me inspirar pelas metas e colocar coisas que vão ser reais pra mim. Mas eu gosto de ver na corrida, sentir essa minha evolução na corrida. Eu acho muito legal quando eu começo a ver o longo de 30 km que eu fiz esse final de semana. E o quanto eu acabei ele bem e o pace médio que deu. Eu falei, gente, tipo, olha que legal. A Marcela do ano passado não imaginava que ela ia conseguir fazer isso. Então eu acho que curtir o processo e celebrando essas vitórias no dia a dia me fazem colocar menos peso na meta. Porque eu vou sentindo no processo o que eu vou conseguir fazer. Então a prova é meio que a celebração do que eu já sinto que vai rolar. Entendeu? Então, eu acho que sei. a gente também às vezes se coloca muita pressão de ter que só curtir. Tá tudo bem a gente ser, né, da performance. E é isso da gente também escolher momentos que a gente vai fazer mais força, que a gente quer colocar um tempo específico. Eu falo isso que eu gosto muito de viajar. Eu escolho as minhas provas pensando primeiro nas mega finishes que eu vou completar, mas eu sempre escolho uma prova no ano palpável pra fazer força. Só que eu também tenho o meu jeito de fazer força. Eu acho muito
incrível a cabeça das pessoas que falam que assim, eu vou fazer doer e eu vou completar a prova doendo. Falo, eu não sei fazer isso. E eu acho muito legal, e não é que isso tá errado, eu acho legal como funciona a cabeça da performance. Então, sinto que eu tô meio que num meio termo de eu quero fazer força, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer doer. Mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, tá, qual prova é palpável de eu fazer isso? Então a gente também tem que pensar nisso, porque às vezes a gente coloca umas metas meio bizarras, né? Ah, eu vou tirar 10 minutos de uma prova que eu vou fazer em Trancoso, que é uma prova, né? No caso era uma prova de trail. Não vai fazer. E não é porque você é fraco. Sim. É porque aquela prova não te cabe ali. Exato. Então, eu acho que é legal também a gente falar assim, vou escolher uma prova pra eu fazer pra curtir e uma prova pra eu fazer pra tempo. E saber entender também ali no meio tempo que às vezes o tempo não vai rolar, ou às vezes na prova que você vai pra curtir, você vai fazer tempo. Então, é legal ter isso também, da gente poder sambar nas coisas que a gente gosta de fazer. A gente não tem que estar nessa pressão de, a corrida é uma coisa que eu amo, eu só preciso ter prazer nisso. Não, você pode ter um momento que você vai falar, não, eu quero performar, eu vou focar só nisso. A gente pode, né, mudar de ideia ali no meio do caminho e fazer os dois também, a gente não precisa ter uma coisa só, né? Eu acho que a única coisa que eu nunca quero sentir, principalmente quando a gente fala de uma prova especial, assim, diferente, que, por exemplo, Nova York. Gente, Nova York é uma prova que é muito difícil ser sorteado, é muito dinheiro pra você ir. Então, assim, eu sei que é um lugar que dificilmente eu vou correr. É diferente do Rio, da meia do Rio, que, assim, por mais que seja ainda difícil, tá aqui no Brasil, é um local que eu consigo ir, tem amigo que mora lá. Então, assim, em termos financeiros, viabilidade pro Rio, a Specity é uma prova que eu consigo fazer todo ano. Quando eu falo de Berlim, Chicago, Nova York, não são provas que são viáveis financeiramente, por N razões, viáveis até se eu tivesse dinheiro, tudo bem, eu poderia ir por agência toda, mas ok, tirando pra pessoa que tem dinheiro e que pensa dessa forma, não é meu caso. Não é um negócio que eu vou querer ir pra sempre, e também não é uma prova que eu vou querer ficar repetindo, porque exige tempo, férias, programação, dinheiro, Tem tanta coisa pra fazer, né? Exato, eu não vou querer todo ano. ano ficar fazendo a mesma, não é um negócio que tá aqui do lado, tipo a Specity. Então, pra essas em específico, eu falo, cara, eu não sei se eu não vou fazer esse percurso de novo. Então, eu não quero que nada estrague a memória que eu vou ter desse local. Então, acho que talvez por isso eu não consiga ter a meta de tempo, então, porque a minha meta principal é lembrar daquela experiência com carinho, sabe? Sim. Então, Nova York, principalmente, que sempre foi a que eu mais sonhei. Tipo, quando eu fui pra Nova York a primeira vez, eu corri no Center Park e falei, cara, eu quero voltar pra cá pra fazer uma prova. E eu queria voltar pra fazer a meia, porque na época eu nem sonhava ousado de fazer maratona. E no fim tô voltando pra fazer uma maratona. E eu tô tão assim do tipo, cara, eu vou realizar esse sonho. Nova York é uma cidade que, assim, eu sempre sonhei por muitos anos da minha vida lá. Eu sou uma grande fã de Gossip Girl e todas as comédias românticas do mundo. Então, assim, pensa todas as... Eu já projetei, eu chego lá, eu sinto que eu tô dentro de vários filmes. Eu amo... Tipo, é uma coisa que é meio, sabe, acessa vários lugares em mim, é tipo a Disney, assim, acho que tinha 2 lugares mágicos, Nova York e Disney, que a gente é muito influenciado pelos filmes, então era um lugar assim. Quando eu corri no Central Park, aquele negócio que a gente cresce vendo, o galera indo, foi um negócio que eu falei, gente, eu estou aqui, e eu não sou uma pessoa que sempre tive acesso a viajar, né, tipo, não era um negócio para os Estados Unidos, não é um negócio que era super comum na minha vida. E aí Nova York, tipo, a maratona, voltar pra lá pela segunda vez na minha vida pra fazer isso... Gente, eu quero curtir, tipo... Cada segundo dessa prova. Tipo, eu não sei nem se eu quero que ela acabe, sabe? Tão rápido. Eu quero olhar, eu quero passar pelos 5 bairros, eu quero ver torcida, eu quero, tipo... Por que não... Sim. Porque também quando a gente coloca muita força na prova, a gente não lembra dela. Exato, isso é um ponto, assim, que é muito real. Não sei se as pessoas, né, que estão assistindo isso, mas sabem o quanto é colocar força numa prova e simplesmente não lembrar nada dela. Isso é completamente... frustrante, né, pelo lugar que você tá. Você não olha pro lado, também loucura, né? Eu em você fala Buenos assim, cara, Aires, tipo, eu não lembro nada. E você fica assim, o que você fez durante esse tempo todo, né, durante a prova? Só fiz força e briguei com a minha cabeça. E acho que tem lugares que a gente coloca que não é isso, não é pra isso, né? Exato. E acho muito legal que a gente tá falando disso, porque acho que a gente consegue olhar as metas de uma outra forma, sabe? Não precisa ser uma meta de tempo ou uma meta de RP, mas pode ser isso, correr pra lembrar de tudo, pra ter uma boa experiência, correr pra... Num lugar que você sempre quis visitar. Fazer uma corrida inteligente, sabe? Me respeitar, fazer uma corrida que eu me orgulhe no final e pense, nossa, eu fiz força, mas não já com um tempo determinado, né? Pensar, por exemplo, como eu quero me sentir ali. Então, nossa, se estiver quente, eu quero, me sentir bem até o final. E acho que isso às vezes é importante, porque, por exemplo, o que aconteceu comigo em Buenos Aires, que foi... Quando tava um clima um pouco adverso, eu não tava que nem em Berlim esse ano, mas tava um clima um pouco adverso. E a gente, na hora, se tá pegado muito a um tempo, você não pensa em remanejar. E é isso. Tudo bem que não me acarretou uma quebra do tipo, nossa,
muito tempo, assim, ou muita fadiga muscular, quer dizer, muita... como posso dizer? Muito problema pra mim, sabe? Eu acabei não cumprindo a meta que eu queria, mas isso não me causou nenhum prejuízo de saúde, eu quero dizer. Só que às vezes a gente não leva essas condições climáticas em consideração e não pensa, não remaneja a meta, isso pode acarretar um prejuízo de saúde. Tipo, você pode terminar aquela prova e, cara, ter algum problema, igual você comentou uma vez com seu amigo, tipo, cardíaco, enfim. Gente, foi pesado. Então, acho que ter também essas outras metas, né, que o Nelson também coloca, de completar a prova com saúde, é sempre importante pra daí a gente conseguir abrir mão daquele tempo que a gente fica pensando. Uhum. Eu acho que essa experiência do meu amigo me marcou bastante. Então, acho que é por isso que eu também tenho uma questão muito de ter medo de chegar no meu limite na corrida. Pra quem não sabe, um amigo meu, ele começou a correr e ele, tipo, cara, ele gostou muito do negócio de performance, ele viu que ele melhorava, ele viu que ele começou a correr e que ele corria rápido, e foi se pegando isso e tal, ele foi fazer uma prova de 10 quilômetros, ele queria dar tudo de si, e quando chegou no 9º quilômetro, ele apagou, ele teve um negócio que chama heat stroke, que é literalmente um superaquecimento do nosso corpo, e que gerou um mini AVC, então assim, ele acordou no hospital entubado, cara, foi salvo, assim, teve um anjo, que era o enfermeiro, que por acaso tava correndo atrás dele, porque a equipe de resgate, tipo, não sabia muito o que fazer, mas o cara que tava correndo conhecia, soube direcionar. Foi um grande estresse pra ele inclusive, ele ficou super bem, não teve nenhuma sequela, graças a Deus, já voltou a correr, inclusive fez a primeira maratona dele esse ano, mas o processo dele pra voltar na corrida, ele teve que fazer terapia, Sim. pra, tipo, a terapeuta liberar que ele ia entrar com uma cabeça diferente, e ele entrou com uma cabeça completamente diferente. Ele corre bem ainda, mas ele tem uma visão diferente de viver a corrida, fez a primeira maratona dele, foi pra correr com a irmã dele, então, acho que essa experiência me marcou muito do tipo, cara, eu nunca quero saber o que é chegar perto do meu... E assim, ele teve isso, mas tem gente que passa mal, eu não quero chegar nesse nível. Tipo, eu não quero testar pra ver. Tanto é que eu sou uma pessoa que eu nunca quebrei nenhum treino. E aí, nunca... Por quê? Eu acho que... Eu nem considero que eu tô... Se eu acho que eu não vou conseguir entregar aquilo, tipo, eu não vou sentir... Eu não quero essa sensação de, cara, não consigo a partir daqui. Tipo, é algo que eu tenho muito receio de sentir. E eu não quero que a corrida seja sobre isso pra mim. Então, eu acho que é por isso que eu também seto essa... E me dá ansiedade, você começa a sentir qualquer tipo de desconforto. Acho que, então, me dá um pouquinho de receio. A gente tem que ouvir nosso corpo, né? E a gente sabe de muitas experiências que, às vezes, cara, pode acontecer. A gente precisa estar consciente da nossa saúde, fazer os exames, se preparar pra correr. Porque, querendo ou não, a gente coloca o nosso corpo numa situação de estresse. E, às vezes, prender muito uma meta. Por exemplo, o exemplo de Berlim. Cara, tava super quente. Às vezes, a pessoa fica tão cega na meta, que foi isso que aconteceu com o meu amigo. O corpo dele tava dando todos os sinais. E ele disse que na cabeça parava assim, o seu corpo vai querer parar, mas a sua mente tem que continuar. Essas frases de efeito... Às vezes. Entendeu? Não, desculpa, a sua mente não tem que continuar coisa nenhuma, meu amor. A sua mente tem que entender que ela tem que parar também. Então, acho que essa frase de, cara, às vezes entender, recalcular a rota. Tipo, cara, tá muito calor hoje. Tô tentando, não tá indo. Não vou colocar meu corpo num lugar. E eu acho que essas frases motivacionais que às vezes, não, mas você tem... Não, gente, às vezes você não tem. Tá tudo bem, sabe? Na maior parte das vezes você não tem. Seu corpo tá falando não, escuta o não. Né? É isso que a gente também falou, né? É legal ver o nosso corpo aprendendo com o tempo e ficando confortável com o tempo. Porque isso que é legal, você vê que deu 6 meses, em 6 meses você conseguiu progredir, você não precisa dar tudo de si. Deixando aqui também um parênteses bem claro, assim, não é bonito você terminar uma prova e ir pra ambulância. Isso não é legal. Isso, pra mim, isso é um tema que eu nunca vou achar bonito. Tem gente que gosta muito de compartilhar. É desinfluenciar. Eu vou deixar bem claro que isso é um tema polêmico, mas eu não acho bonito, eu acho feio. Então, Ou sabe gente que filma terminando, tipo, todo rastejando, assim? As pessoas começam a criar memes. Fui parar na ambulância. Não é bonito. O seu corpo não tá preparado pra isso. Deixe seu corpo fluir. O bonito é você respeitar o seu corpo e deixar ele fazer a força no momento que você tiver realmente aprendido a correr naquele ritmo. Então, assim, deixando até esses parênteses de polêmica, né? Vamos colocar aqui pingos nos is. Eu acho que essa frase principal que você falou, acho que a gente bater uma meta, pra mim, é muito uma visão de, óbvio, se desafiar, mas você vê que seu corpo aprendeu a entregar aquilo. E não tentar entregar algo que ele não tá pronto pra entregar. Eu acho que aí, pra mim, é onde a gente perde, talvez, a mão. E se você coloca uma meta muito agressiva, sem estar pronto pra ela, aquilo pode roubar a alegria de muita coisa. Então, acho que é legal. Putz, eu tenho a meta do índice. Tá longe, falei pro Nelson, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho. Então, a gente vai. E vamos chegar lá algum dia. Quando vai ser? No meu tempo. Na minha velocidade de desenvolvimento de performance. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar. Então, acho que é legal. A meta é importante, você saber onde você quer chegar. Até pra você se desafiar no esporte. Até pra, às vezes, naquele dia que você tá meio desmotivado. Tipo, eu adoro ter uma prova.
alvo. Porque eu sei que quando não tem uma prova-alvo, eu dou umas migueladas no treino, eu já, tipo, esse despertador toca, eu viro pro lado. É bom durar um pouquinho, é bom ter essas fases off, mas assim, se ela dura muito tempo, começa a falar, não, começa a me coçar que eu preciso de algum objetivo ali pra garantir que eu não vou miar o treino por preguiça, por exemplo. Mas não deixar isso ser maior do que o processo, né? E a gente é movido a objetivos na vida como um Exato, todo, então é legal gente. a gente ter sempre. Boa. E acho que a gente falou bastante aqui sobre lidar com o imprevisto, de como cuidar, escutar nosso corpo é essencial. Inclusive, é muito importante também ter esse mesmo olhar quando a gente vai escolher o que a gente veste pra treinar. Pois é, a gente trouxe o manguito da Loop Sport, amiga, pra você testar. Pra você legal! te acompanhar nos seus próximos treinos, nas suas próximas amei. metas, nos próximos desafios. Ele tem tecnologia de compressão, bem respirável. Tem também essa Posso faixinha abrir? aqui, claro, que ela é refletível. Então, se você estiver correndo à noite ou muito cedo no esse é parque, diferente. bate a luz. Sim, esse tem a mãozinha. Tem o dedalzinho. Gente, E tem um espaço pro relógio. Tem espaço pro relógio. Amei. Ele é amei tudo. muito. E ele é também aquele, ele tem o V, mas ele também não é aquele, ele tem a compressão ideal, porque tem alguns que comprimem tanto que começa sei até nem a te dobrar o incomodar. Então ele tem a compressão na medida certa, ele não Só fica os da Loop, eu nunca escorregando. senti isso, Ele é sério? Sim. Nossa, Já babado. cometi esse erro. Aí, gente, Amei, usem agora só o da tem- Loop. Já aconteceu, então pode usar o da Loop sem medo, tá? Porque tem Ai, alguns que amei. alguns não protegem nada, ficam caindo, outros quase uma drenagem do braço, então fica perto. Então, da Loop Sport você pode usar sem medo, além de ser lindo. E vocês terem cupom de desconto. usando Sim, é Girls Run 10. E é legal só de falar que esse daqui, apesar, ele tem sim proteção UV, então dá pra ser usado no calor, mas ao mesmo tempo, ele mantém a temperatura, né? Então se você usa no frio, você também não vai passar frio. A Loop Sport tem um manguito térmico, que daí realmente é voltado mais pro aquecimento, né? Então no calor não vai ser legal usar, mas esse de proteção UV também é bom pros dias frios. Boa. E é isso, gente. Acho que a gente tem que se cuidar, escolher. Ainda dá pra ficar linda, porque ele é super estiloso e diferentão. Bom, amiga, a gente vai encaminhando pro final, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui por horas. A gente já ficou 1 hora antes conversando. É mesmo, atrasou a gente pra vai começar a embalando. gravar. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. E amanhã a gente tem corrida, então a gente precisa dormir cedo. Mas, queria que você contasse um pouquinho pra gente. Se você fosse montar um pódio de 3 coisas fundamentais pra uma mulher que quer correr bem, quer ter meta de forma saudável, mas quer correr com longevidade por muito tempo, o que entraria no seu pódio? Eu acho que, colocando em primeiro lugar, assim, é o que a gente falou bastante, é se respeitar, escutar o seu corpo e deixar as coisas acontecerem naturalmente e entender que se a gente ama correr, a gente não tem por que tornar isso uma coisa ruim, uma coisa difícil e desgastante. Até puxando um clichê que eu falo muito, nesses últimos tempos, que bom que não deu certo, eu tenho uma vida toda pra continuar tentando. Então, é literalmente fazer porque a gente ama e deixar as coisas fluírem, né? Se respeitar. Em terceiro, eu não vou saber colocar em números, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Mas eu acho que pontos também que a gente conversa muito recente, saber que a gente precisa olhar a comida como energia. Então, a gente olhar para nossa alimentação de uma forma que aquilo vai levar a gente para frente, não só no esporte, mas como para a vida. A gente tá vivendo uma era da magreza extrema e isso não nunca vai ser saudável. Então, nós, corredoras, a gente tem que entender que se a gente não comer, a gente não vai performar, a gente não vai concluir provas grandes, a gente não vai para lugar nenhum. Isso falando, né, de fato de corrida. Então, a gente olhar para o alimento como o nosso melhor amigo e não como o nosso inimigo. E como a gente foi ensinada a enxergar isso. E em terceiro, eu acho que criar boas relações. Eu hoje vejo a minha vida como... Eu não tenho praticamente amigas que não correm. Eu acho que 10% das minhas amizades não são do esporte. Então, eu acho que ter pessoas do seu lado que vão te levar pra frente e vão te incentivar em tudo isso. Mesmo que não seja pra você concluir metas gigantes, mas elas vão estar ali no seu momento de lazer, curtindo. E uma coisa, até puxando um gancho disso, eu tenho visto o quanto na corrida eu conheci que as mulheres se apoiam. Antes de entrar pra corrida, eu sempre vi muita guerra feminina. E na corrida eu vejo que isso não acontece. Pelo menos, graças a Deus, eu não vivenciei isso. E vejo que ao meu redor também não acontece. As pessoas se apoiam muito. Então, eu acho muito bonito o que a corrida criou dentro das mulheres. Da gente se apoiar e a gente não olhar a gente como rivais. Então, eu colocaria isso no meu pódio também, de ter boas pessoas do lado.
Ai, A gente amei. amou E a esse gente pod. super concorda que uma alimentação saudável não pode Também tá no faltar. nosso pod. Sempre Também tá no nosso Eu pódio. nem lembrava disso. Nem foi um merchan. hein? Pois é, Poderia, mas não gente, foi. Poderia, mas não foi. E Bomballs, inclusive a Má também, se vocês acompanham ela, gente, a Má, ela é uma grande fã Sou fissurada. de Bomballs, fissurada, ela tem um prato favorito, inclusive. Eu tenho a um prato gente- favorito de cada linha. Ah, E a gente, bom, a gente, inclusive, ela é tão fã que a gente pediu pro pessoal mandar o seu favorito. Eu não sei se eles mandaram, mas aí eu falei, ó, vocês já sabem, a Má que vai, eu sei que vocês já conhecem ela, então vamos ver se eles colocaram o favorito. Mas a gente também já tem os nossos favoritos, e eu acho que é muito sobre o que a Má falou. Nós mulheres, a gente sempre fala muito sobre isso, e a gente tem que se alimentar, tem que se alimentar bem, a comida, ela também é prazer. Eu acho que é a mesma jornada que a gente tem com a corrida, de ter o prazer acima de tudo, a comida também tem que andar com saudabilidade, obviamente, energia, nutrição e, obviamente, prazer. E Bomballs entrega tudo isso, uma comida extremamente saborosa. E vocês podem pedir utilizando nosso cupom também, né, amiga? Girls Who Run, aproveitam, peçam no site e também conheçam os restaurantes que tem aqui em São Paulo, em Moema, em Perdizes e em Santo André. É isso, obrigada, Bomballs. Bom, vamos agora encerrar o episódio, afinal temos o nosso jantarzinho pra gente continuar a fofoca offline. Mas, Má, de verdade, muito obrigada por ter topado. Esse papo foi muito leve, verdadeiro. Acho que é muito o que você traz na vida, acho que pra quem convive com você. Foi muito legal escutar. A gente tá ansiosa pra compartilhar. A gente tá ansiosa pra continuar acompanhando essa jornada. Eu tenho certeza que esse 1045 vai vir e vai vir de uma forma muito gostosa. E com sobra e com É uma prova mesmo. que você tem uma história linda pra contar. É mesmo. E deixa as suas redes sociais pra quem ainda não te conhece. Ai, primeiro eu queria agradecer muito, como eu falei no começo, foi surreal receber esse convite. Falando até na questão feminina, ter visto que tantas mulheres fortíssimas, assim, estiveram aqui falar e ter o meu momento de estar aqui, então foi muito gostoso. Essa conversa foi realmente muito leve, conversas que a gente tem nos nossos brands da vida. E as minhas redes pra gente continuar conversando de forma leve, eu compartilhando os caos das minhas provas ou as conquistas também, 1h45 vai ser em algum momento. Meu arroba é ma, com 2 As, Brasil com Z, em todas as minhas redes sociais. A única coisa que a gente não pôde compartilhar aqui, que não faz o nosso brunch, é sobre a vida amorosa da Marina. Mas isso a gente deixa pra outro Acompanha momento. no TikTok. Pra nossa... Se você for um homem e estiver assistindo isso, não vá lá. Não vai. Mas essa parte a gente não conta, só falo pra você que ir pra uma assessoria de corrida pode ser algo muito positivo na sua vida se você é solteira. Bom, é isso. Não podia deixar de zoar, afinal, amigas que vêm pra cá. Também estão sujeitas a isso. Exatamente. Ai, dá pra dar um blur aqui na minha cara vermelha. Mas é isso, gente. Obrigada por terem acompanhado mais esse episódio. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal do Estema TV. Acompanharem também os outros programas, porque a programação aqui desse canal só cresce, tem programa diferente todos os dias. Se inscrevam no canal, comentem no vídeo, deem like, compartilhem e também sigam a gente no Spotify. Contem pra gente o que vocês acharam desse episódio. Não esqueçam também de ir no Instagram, né, amiga? Acompanhar as nossas redes sociais, que assim, modéstia à parte, a gente tá com conteúdos muito legais, além de belíssimos, mas a gente sempre continua essa conversa através dos nossos posts por lá. E é isso, fiquem ligados, acompanhem a gente. Quem sabe a gente não tem aí um novo evento presencial em breve, pra a gente também sair aqui A gente quer. só do estúdio e ir pro presencial. É isso. Até semana que vem. Beijo. Beijo!